Queria convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 32. Nós estamos pregando uma série de mensagens por nome Proclamação. Tenho absoluta certeza que você tem sido encorajado e desafiado a proclamar o nome de Jesus de maneira intencional, de maneira pública, e como foi pregado na semana passada pelo pastor Pedro, certamente você tem vivido o mesmo cenário que o texto anterior falava, de pedir ao Senhor ousadia e coragem para pregar. Semana passada, o pastor Pedro trouxe uma mensagem confrontadora, desafiadora ao nosso coração, de orarmos ao Senhor, pedindo a Ele coragem, intrepidez para proclamarmos o nome do Senhor, sem medo, sem vergonha, sem preocupações de como nós seremos entendidos ou interpretados, mas crendo tão somente no poder do nome de Jesus, porque foi isso que a igreja em Atos fazia, pedia ao Senhor coragem, no meio de uma circunstância tão adversa, mas eles não pediram proteção, eles pediram coragem para continuar proclamando o nome do Senhor, e é isso que essa série quer produzir em nós, coragem e intencionalidade para falar a respeito de Jesus a todas as pessoas que estão à nossa volta. Você vai acompanhar comigo a leitura de Atos, capítulo 4, do verso 32, até o capítulo 5, versículo 11. Acompanhe comigo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a aquietar a nossa mente e silenciar o nosso coração, para que sejamos neste momento, Senhor, ensinados, formados pelo poder da Tua palavra, Pai.
nos permite olhar para esse texto com fidelidade, a intenção que o Senhor tinha ao revelá-lo a nós, que possamos observar um bom exemplo e nos aproximarmos dele, mas observarmos também um mau exemplo e fugirmos dele. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma das histórias em toda a Escritura, mas especialmente no livro de Atos, que demonstram a honestidade da Bíblia no processo de revelação do Senhor. Observe, ela vai contar uma história exemplar, uma história maravilhosa, uma história que influencia positivamente o nascimento da igreja, que é o comportamento de Barnabé. Aquele homem que vendeu uma de suas propriedades e todo o dinheiro recolhido ele entregou aos apóstolos, que administravam uma espécie de fundo comunitário para que eles pudessem abençoar os necessitados da comunidade. Por outro lado, esse mesmo texto, corajosamente, Lucas vai agora apresentar um outro exemplo completamente antagônico e que é um contraste direto ao comportamento de Barnabé. E esse outro exemplo que Lucas vai trazer é o exemplo de Ananias e Safira, que também venderam um terreno, que aparentemente tiveram um comportamento louvável, nobre, mas que, diferente de Barnabé, escolheram guardar uma parte do dinheiro e depositar diante dos apóstolos a parte que sobrou. E o fim de Ananias e Safira é um fim trágico. Ambos morrem. É um texto que muitas vezes a gente lê e se assusta com a dureza do juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Esse relato ele acontece logo após o momento em que a igreja está começando a ser ali confrontada, perseguida, em que os discípulos oram pedindo coragem, ousadia, intrepidez para proclamar o evangelho, e logo em seguida, como é característico de Atos, existe um recorte no tempo, e aquela igreja que estava naquele momento aquecida, falando dos grandes pensamentos a respeito do Senhor, orando ao Senhor, citando de maneira fervorosa o Antigo Testamento, agora tem um recorte no tempo e Lucas olha para a realidade prática da igreja, para aquilo que acontecia no dia a dia da igreja. Mas é muito interessante a conexão entre o verso 30 e 31, onde os discípulos pedem coragem a Deus, e agora, a partir do verso 32, uma repercussão prática da resposta do Senhor. Observe bem, quando nós pedimos a Deus que Ele nos dê coragem para proclamar o Evangelho, nós não podemos acreditar que esse encorajamento significa apenas a proclamação verbal do Evangelho. Não significará apenas que nós teremos coragem de proclamar Jesus em todos os ambientes e contextos que nós estivermos. Esse mover do Senhor sobre a igreja e sobre esses discípulos também trouxe uma repercussão prática na vida da igreja. O mover do Espírito Santo na igreja que estava nascendo, ele é integral. Não significa apenas agora ter coragem, ousadia, intrepidez, força do Senhor para proclamar, mas negligenciar a comunidade local. Não! O mover do Espírito Santo capacitava os discípulos em todas as esferas. Era um movimento para fora, de proclamação, mas um movimento também para dentro, de cuidado. Por isso que o texto vai dizer, no meio ali do capítulo 4, versículo 35 mais ou menos, vai estar falando que não havia entre eles nenhum necessitado. Porque esses discípulos que tinham sido capacitados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, repartiam os seus bens e compartilhavam. Esse é o contexto do nosso texto. Os cristãos que estavam surgindo logo no início. E aí é importante nós percebermos como a igreja do Senhor, ela continua a mesma. Lá no início já existia um contraste muito grande. Pessoas com um coração genuinamente transformado pelo Evangelho. Mas pessoas que viviam no contexto da igreja, mas com um coração que ainda era corrompido e influenciado por Satanás. Se você observou bem o início do capítulo 5, quando Pedro
confronta Ananias, ele diz: por que destes ouvidos a Satanás? Lucas é muito corajoso ao apresentar o antagonismo e o contraste dessa igreja que estava nascendo. É muito provável que Barnabé, Ananias e Safira desfrutavam do mesmo ambiente, assim como nós nessa manhã, que estavam sendo ensinados com os mesmos princípios apostólicos, que estavam sendo encorajados, que estavam vivendo e vendo o mesmo mover de Deus. Mas mesmo assim, Lucas traz à tona um fato que a história não mudou. A igreja continua tendo pessoas que respondem ao evangelho de maneira diferente. Pessoas que de fato são trigo e pessoas que são joio. Pessoas que foram transformadas pelo evangelho e pessoas que foram conformadas à cultura da comunidade. Mas que no primeiro olhar, elas vão se parecer e muito. Provavelmente, se Barnabé, Ananias e Safira estivessem entre nós nessa manhã, nós olharíamos para eles e veríamos as mesmas características desse tipo. Estariam no mesmo ambiente, levantando a mão, glorificando ao nome do Senhor, fechando os olhos durante a oração. Mas existe algo nesse texto que é o que mais nos desafia nessa manhã, que é aquilo que só o Senhor prescruta, que é aquilo que só o Senhor enxerga, que é o coração do discípulo. Esse texto deve produzir em nós uma profunda reflexão nessa manhã. O nosso coração está sendo genuinamente transformado pelo poder do evangelho? Ou o nosso comportamento foi conformado, ajustado à cultura de uma igreja cristã? E aparentemente esses comportamentos rotineiros não vão conseguir nos dizer muita coisa. Somente uma análise profunda do nosso coração é que vai poder nos responder a essa pergunta. Nossa vida, aquilo que só o Senhor enxerga, que produz na nossa mente, quando nós vamos servi-lo, quando nós vamos proclamar o evangelho, quando nós vamos viver o evangelho de maneira ordinária na nossa vida, o que é que nos move? É glorificar o nome do Senhor? Ou em algum momento, algo parecido com Ananias e Safira aparece no nosso coração? Talvez você diga: pastor, eu nunca roubei ao Senhor. Eu nunca vendi nada e guardei uma parte e dei o resto para Deus. Mas a gente vai aprender nessa manhã que o que menos importa nesse texto são as quantias financeiras. Elas são apenas uma ilustração de um coração que existia uma fenda para um pecado. É apenas a ilustração de um enredo muito pior, de um enredo que estava enraizado no coração dessas pessoas, que era do orgulho. Lucas estava enfatizando nesse texto que o derramamento do Espírito Santo conduz a igreja à proclamação do evangelho, mas a uma vida prática genuína, condizente com o evangelho e motivada pelas mais belas e mais doces motivações que nós podemos encontrar no Senhor. E para isso eu queria tirar aqui algumas lições para a minha vida e a sua vida. Mas eu queria dividir esse texto em 2 blocos. O primeiro bloco, ele está no capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 37. Vai ser o bloco que demonstra um discípulo íntegro, um modelo a ser seguido. Barnabé, um discípulo íntegro, um modelo a ser seguido. Primeira lição que nós podemos extrair do comportamento de Barnabé: discípulos íntegros desenvolvem ações naturais e voluntárias. De modo geral, irmãos, havia nos primeiros cristãos um entendimento muito profundo do sentimento de comunidade, de família. Existia no coração dessas pessoas que são registradas nesse texto um entendimento de que
aquele conjunto de pessoas caracterizava uma família. E que por caracterizar uma família, desenvolvia-se ali um sentimento de responsabilidade. Ou seja, eu cuido para além do que é meu, mas eu cuido do que é nosso, porque nós somos um. É isso que o início do texto, no versículo 32, vai dizer. Era uma somente e um só coração. O povo estava alinhado. O povo havia sido transformado pelo Evangelho. E isso implicava numa mudança de vida. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas na hora que eu fui convidar para nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, eu fiz questão de enfatizar que o chamado do Evangelho é uma vida integral. Esses discípulos entenderam isso. Não era apenas a administração do tempo, não era apenas a boa administração dos dons e talentos, mas era a boa administração, a mordomia dos bens. Meus irmãos, para nós que estamos num abismo temporal gigante desse texto, é extremamente desafiador olhar para esse texto e perceber que alguns desses irmãos colocavam a mão no bolso e se desprendiam de um bem material, porque para eles importava que o outro irmão também estivesse bem, ainda que isso lhe custasse algo. Queridos, isso é muito desafiador para a gente, porque nós passamos parte da nossa vida trabalhando para ter coisas, bem-estar, qualidade de vida. A ideia de desprendimento material é desafiadora. Eu não sei se é para vocês, mas é para mim. Falar isso é muito fácil. Fazer o que Barnabé fez é extremamente desafiador. Mas sabe o que é interessante? É que quando a gente olha para essa atitude de Barnabé, você não vai ver nenhuma obrigação que ele fizesse isso. Não existia nenhuma lei que exigisse dos discípulos de Jesus esse comportamento. Não existia nenhuma orientação de Jesus e nenhuma orientação apostólica que dissesse venda. Isso aconteceu de maneira natural e voluntária. Não somente Barnabé, mas tantos outros que não foram citados dividiam tudo. Vocês lembram de Atos 2, 42 ao 47? Esse é um movimento que não nasceu nesse momento da história. Está desde os primeiros dias da igreja. Esse comportamento comunitário, familiar, que nasce no coração. Isso nasceu no coração de Barnabé. Pedro não pediu a Barnabé que vendesse. Barnabé estava atento às necessidades da comunidade. E vendo que porventura alguém precisava, o Espírito de Deus o impeliu, ou seja, o encorajou a tomar uma atitude em benefício do outro. Mas eu queria trazer alguns pontos de muito cuidado nesse texto. Meus irmãos, primeira coisa, essa ação não acontecia todos os dias. Não é nada parecido com alguns escândalos religiosos que nós vemos hoje e com o mercado da fé. Eram movimentos pontuais, circunstanciais. Quando havia um necessitado na igreja, o Espírito Santo se movia sobre a igreja e um dos discípulos respondia dessa forma. E vendiam. Isso não significa que 4, 5, 10, 150, 600 pessoas da comunidade faziam isso simultaneamente. Isso também não era uma prática ordinária. Todo mês você tem que dar aqui parte dos seus bens. Era uma ação natural diante de uma urgência da igreja para compor um fundo comunitário administrado pelos apóstolos. Esse dinheiro não era distribuído ao final do mês, não era nenhuma espécie de ação social. Esse dinheiro ficava guardado e era administrado pelos apóstolos quando surgia uma necessidade. Por que eu estou fazendo questão de ressaltar isso aqui? Para que não ocorra na sua mente a possibilidade de pensar que esse texto está falando aqui de comunismo cristão. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre uma ação pontual, circunstancial, voluntária e natural que acontecia no coração da igreja. Por isso nós precisamos destacar que, embora fosse um comportamento nobre, louvável e importantíssimo, isso daqui não significa um dogma, tá?
Isso daqui não significa uma regra. Portanto, cuidado, porque muita gente hoje, no nosso tempo, usa desse texto para fazer pregações inflamadas, eloquentes, para no final fazer um apelo pessoal para que as pessoas deem parte dos seus bens, ou em alguns casos, acreditem, a totalidade dos seus bens em prol da comunidade. Nunca foi isso que esse texto quis dizer, e não é isso que ele quer dizer. O que o comportamento de Barnabé está ensinando é um princípio diferente, que é o princípio da generosidade na vida comunitária. Não é sobre você pegar a sua casa, vendê-la e morar com os seus parentes para abençoar a comunidade. Porque primeiro que os discípulos nesse momento, esse comportamento não era, vou dar o meu único bem. Não era isso que acontecia. Quando a gente estuda um pouquinho a história da igreja primitiva, quem fazia isso era quem tinha mais de uma propriedade. Ninguém vendia a própria casa e ficava agora desguarnecido sem ter onde morar. Tinham algumas propriedades e eles vendiam uma dessas propriedades em benefício do reino. Porque a responsabilidade comunitária nunca vai anular a responsabilidade que você tem com a sua casa. Isso é importante que a gente perceba, para que a gente não seja aí confundido com algumas das coisas que são ditas mundo afora, Brasil afora. Por isso nós devemos ser encorajados a ter um olhar para dentro de casa, para dentro da comunidade. E assim como Barnabé, termos um sentimento de corresponsabilidade. O que é que eu posso fazer para abençoar o meu irmão? E se você faz parte dessa igreja já há algum tempo, você sabe que esse princípio faz parte da nossa natureza. Se você já viveu algum momento conturbado financeiramente, em que você precisou ser apoiado, você deve ter experienciado a igreja respondendo a isso. Talvez alguns que estão aqui mais novos não lembrem, mas acho que 1 ano atrás, eu não me recordo bem, 2, um casal da igreja teve sua casa, pegou fogo, teve um culto, pegou fogo, eles perderam tudo. E em 1 mês, Deus tinha movido a igreja e tinha restabelecido todas as coisas. Você percebe o movimento de Atos acontecendo? Você percebe que não é sobre vender a única coisa que eu tenho, mas é um princípio de generosidade, de amor à comunidade local. E quando nós fizemos isso com aquele casal, foi esse texto que nós estávamos vivendo. Alguns irmãos deram sua própria televisão, ofertaram com valores monetários, disponibilizaram bens pessoais para abençoar aquele casal. E rapidamente, aquela situação desastrosa na casa deles virou ali um marco histórico na vida deles, de um Senhor que provê. Segunda característica de um discípulo íntegro, ele desenvolve ações com motivações concretas. Aqui, Lucas vai estar descrevendo para a gente o enredo do nascimento, da consolidação e da expansão do Evangelho de Jesus no 1º século. E ele vai trazer um personagem. Dentre tantos que poderiam ser citados, Lucas vai trazer Barnabé. Bom, se Barnabé não era o único a fazer isso, se outras pessoas também já tinham sido movidas por Deus a vender parte dos seus bens, por que Lucas registra Barnabé? O motivo mais provável que Barnabé tenha sido citado de maneira nominal e especial é o fato de que ele seria um grande personagem do nascimento da igreja. Um homem que é mencionado pelo menos 25 vezes no livro de Atos e mais 5 vezes nas epístolas gerais. O homem que seria ali o tutor prático do apóstolo Paulo, que faria ali a primeira viagem missionária junto com o apóstolo Paulo. Então é muito provável que ele tenha sido citado pela repercussão, pela importância, pela relevância que ele teve no nascimento da igreja. A gente não sabe muita coisa de Barnabé. Nós sabemos que ele era nascido em Chipre, que ele era levita, e aí se você costuma ler um pouquinho o Antigo Testamento, você vai lembrar que os levitas não podiam ter propriedades, mas lá em Jeremias isso já nos mostra que alguns deles tinham propriedades, mas que não eram propriedades em Jerusalém, eram propriedades fora. E nós vamos saber que ele foi um homem que influenciou positivamente o nascimento da igreja. E por isso ele tem o seu nome mudado ali de José para Barnabé.
Talvez sua Bíblia diga que ele é filho da consolação, ou filho do encorajamento, que talvez vá ser aí o termo mais adequado para o ministério de Barnabé. Filho do encorajamento. O texto não deixa claro se o campo que pertencia a Barnabé ficava em Chipre ou em algum outro local da Palestina, mas isso é pouco importante. O que importa é o comportamento que ele teve. E aí você vai olhar, a ação da venda. Não. Foi o olhar de Barnabé para a necessidade da sua igreja. A motivação de Barnabé nunca foi ser reconhecido. Barnabé não vendeu a sua propriedade em Chipre para que ele fosse reconhecido, para que Pedro o chamasse lá na frente para orar por Barnabé, porque ele foi um homem que foi ali generoso para com a comunidade. Barnabé não queria aplausos, Barnabé não queria uma menção honrosa. Barnabé teve um comportamento natural e voluntário. A gente precisa olhar com muito carinho para isso, porque a gente está falando do que é mais importante desse texto. O coração de Barnabé. O coração de Barnabé estava no Senhor, encorajado no Senhor, alicerçado no Senhor. E por estar alinhado com Deus, Barnabé olha para o Evangelho. Sabe que o Evangelho é o meio pelo qual Jesus precisa ser proclamado, mas Barnabé olha também para a sua comunidade. E Barnabé é sensível à necessidade do seu povo. E sem que ninguém peça, sem que houvesse nenhum tipo de apelo, sem que houvesse nenhum tipo de objetivo claro, levantado pelos apóstolos, Barnabé toma a atitude de glorificar ao nome do Senhor por meio da venda de um terreno, de um campo, e entregá-lo aos apóstolos para a administração. E aí eu queria que você pensasse na pergunta que eu vou fazer agora. E você vai responder só para você. E essa pergunta tem sido a que mais me inquietou a preparar esse sermão. O que é que tem lhe motivado? O que é que tem me motivado quando eu vou ter uma atitude pública de fé? Porque a atitude de Barnabé foi uma atitude pública. Será que em algum momento nosso coração abre brecha aí? Será que vão me citar? Será que vão destacar? Será que eu vou aparecer? Vou ser reconhecido? Ou de fato o nosso coração ele está muito próximo em como estava o coração de Barnabé? Vou tomar essa atitude porque eu tenho um compromisso com o Senhor e com a igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Se vão me agradecer, se vão me honrar, se vão me destacar, se vão me marcar na publicação do Instagram, o que importa? O que importa é que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Eu queria que você pensasse há alguns segundos e respondesse nas suas atitudes públicas de fé. O que tem motivado o seu coração? O que tem encorajado? Eu espero que tenha sido e que esteja sendo sempre o Senhor. Mas se em algum momento você percebeu nessa breve reflexão que, olha, notei que nem sempre, às vezes eu tenho essa atitude pública, mas eu fico ali com um desejo, ainda que pequeno, contido, abafado. Será que alguém vai me agradecer? Será que eu vou ter um tapinha nas costas? Será que vão orar pela minha atitude? Se isso aconteceu ou se isso acontece, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, para que o Senhor ajude-o a fechar uma fenda no seu coração. Porque a partir do capítulo 5 a gente vai ver um comportamento que agora é um contraste a Barnabé. De uma outra pessoa, duas pessoas, que tiveram a mesma atitude pública de fé, mas que tinham no coração um desejo de receber a mesma menção honrosa que Barnabé recebeu. Acompanha comigo novamente o capítulo 5, vamos ler juntos, para ficar mais claro na nossa mente. Depois do feito de Barnabé, do reconhecimento dos apóstolos, agora a gente olha capítulo 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que estavam e ouviram falar desses acontecimentos. Segundo bloco da nossa mensagem. Primeiro, nós tínhamos um discípulo íntegro, um modelo a ser seguido. Agora nós temos discípulos corrompidos, um modelo a ser rejeitado. E eu queria tirar aqui algumas reflexões desse comportamento, dessa atitude de Ananias e Safira. Primeira coisa, discípulos corrompidos desejam aparentar ser o que não são. Discípulos com o coração corrompido pelo pecado têm um forte desejo de parecer mais espirituais do que verdadeiramente são. E eles não vão ter limites para conquistarem uma atmosfera ou um status de espiritualidade que desejam. Ananias e Safira tinham o desejo de serem vistos como pessoas espirituais. Meus irmãos, no contexto da igreja primitiva, era muito difícil que alguém que não fosse realmente cristão subsistisse no contexto da igreja. Era uma igreja muito intensa, muito verdadeira. A falsidade rapidamente seria revelado. A maioria dos exegetas concordam que Ananias e Safira eram crentes. Porque talvez você pense, não, Ananias e Safira eram pessoas infiltradas. Não, eles tinham entendido a mensagem do Evangelho, mas eles não estavam sendo transformados. Eles ainda permitiam que existisse um buraco no seu coração para que fossem influenciados por Satanás. Eles tinham o desejo de parecer mais espirituais. Imagine, eles estavam aqui na igreja e de repente alguém é notado, alguém é elogiado, alguém é mencionado. Os apóstolos destacam a atitude de Barnabé para a comunidade, e aqueles irmãos, Ananias e Safira, olham e dizem: eu queria isso também, eu também queria ser notado. Ou isso nunca aconteceu com nós, ou nunca nós já passamos por isso. Orgulho é um pecado muito antigo. É o mesmo pecado que corrompeu o coração de um anjo que quis ser como Deus. É o mesmo pecado que corrompe o coração de Ananias e Safira. George MacDonald diz: metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser. Ananias e Safira desenvolveram uma profunda hipocrisia. Nós queremos ser reconhecidos, queremos ser notados, queremos ser elogiados, nós queremos desfrutar do mesmo amor da comunidade que Barnabé está desfrutando. E o que é que nós precisamos fazer para isso? Ter a mesma atitude que ele. Ora, se ele vendeu e em virtude da venda ele foi destacado, está simples. Basta que façamos a mesma coisa e assim seremos notados. Mas vocês lembram do que eu falei do coração de Barnabé? A atitude de Barnabé foi natural, voluntária, intencional, olhando para a necessidade da igreja local. Barnabé estava preocupado em ser honrado. Ananias e Safira não olham para a igreja, olham para Barnabé.
e para as glórias, para os louros que foram dados a Barnabé, e eles querem a mesma coisa, o mesmo holofote, mas com um coração que não era maduro para lidar com isso. E aí eles entram em acordo para tomar essa atitude. Meus irmãos, a gente precisa lembrar, não precisava, não tinha nenhuma obrigação, mas o coração de Ananias e Safira confabulou, entrou em acordo para tomar essa atitude, e aí eles vão lá e vendem. E para mim que estou de fora, para você que está de fora, parece tudo igual. Barnabé vendeu, Ananias e Safira vendeu, está tudo certo. Glória a Deus, mais pessoas sendo usadas por Deus para abençoar a comunidade local. Isso é o que os meus olhos e os seus olhos veem todos os dias. A gente só vê o que é externo. Então, para mim e para você, todas as atitudes públicas de fé parecem ser motivadas pelo desejo de glorificar ao Senhor, mas esse texto nos lembra de algo importante no Evangelho. Apesar do que os nossos comportamentos aparentam, existe um Deus santo que sonda as nossas intenções e que sabe exatamente o que estava no coração de Ananias e Safira. E Deus sabia que eles possuíam um coração orgulhoso. Discípulos corrompidos possuem corações orgulhosos. Talvez quando a gente fala em discípulos corrompidos, venha à nossa mente alguém que seja ali motivo de escândalo, de escárnio na comunidade local. Não. Discípulos corrompidos podem ter uma vida comunitária de idas e vindas tão naturais quanto a nossa, imperceptíveis aos nossos olhos, mas com um coração motivado por orgulho pessoal. Ananias e Safira não perceberam que esse desejo de ser reconhecidos era extremamente destrutivo, tóxico e letal para a fé. O desejo, meus irmãos, de em algum momento receber algum tipo de glória é extremamente destrutivo para a fé do discípulo. Se existe algo que todos os dias nós precisamos travar uma verdadeira luta, é contra o orgulho. Porque muitas vezes você pode dizer, graças a Deus eu estou livre de pecados de natureza sexual, estou livre da maledicência, estou livre da fofoca, estou livre de tantas as coisas, mas existe um pecado sutil, ardiloso, cruel, que às vezes passa despercebido, que é o do orgulho. Ananias e Safira não olharam para isso com atenção. Eles só queriam ser, aparentemente, uma necessidade tão humana, né? Reconhecidos. O fato deles premeditadamente desejarem vender o terreno, ficar com parte do dinheiro e entregar o resto aos apóstolos, configura o pecado de mentir ao Espírito de Deus e deixar de dar glória a Deus. O grande erro de Ananias e Safira não foi o dinheiro, não foi o que eles embolsaram. Eles poderiam ter vendido o terreno e ter dito para Pedro, Pedro, nós não poderemos, por todos os motivos que eles poderiam dar, depositar todo o dinheiro, mas nós vamos trazer 70%, 50%, 30%. Não consigo dar tudo porque eu tenho necessidades pessoais na minha casa e está tudo bem. Mas eles deliberadamente roubam e entregam aos apóstolos, sinalizando que aquele valor era tudo, mas não era. Eles estavam mentindo não somente para os apóstolos, mas eles estavam mentindo a Deus, ao Espírito de Deus. Observe o que Pedro vai dizer, porque vocês mentiram ao Espírito de Deus. Meus irmãos, condutas mentirosas, condutas orgulhosas, elas podem enganar a pessoas, mas jamais enganarão a Deus. E o juízo de Deus, ele é pesado sobre Ananias e Safira. A terceira característica de um discípulo corrompido é que ele deixa ser influenciado por Satanás.
Precisamos compreender que Satanás, quando não consegue derrotar a igreja e o ministério da igreja, ele vai tentar se infiltrar no coração dos discípulos e corromper os discípulos. Satanás não conseguia travar uma batalha contra a igreja que estava nascendo, que estava efervescente, crescendo, proclamando o evangelho, mas ele encontrou um buraco no coração da igreja, no coração de Ananias e Safira, e ele se infiltrou. Meus irmãos, nós não podemos deixar de considerar a realidade espiritual que está à nossa volta. Satanás não está dormindo. Ele não está confortável com o mover de Deus na história, ele está trabalhando. E ele fica buscando brechas. E ele influencia. A palavra grega para a ação de Satanás é seduziu. Satanás seduziu o coração de Ananias e Safira. É como se ele sussurrasse em seus ouvidos dizendo: vocês também podem desfrutar deste tipo de glória. Para isso, façam com que as outras pessoas pensem que vocês são tão espirituais quanto Barnabé. Satanás planta, influencia o coração de Ananias e Safira. E ao invés de resistirem ao diabo, eles se deixam levar por essa influência e confabulam um plano e executam um plano. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que em todos os momentos, 24 horas por dia, por mais sólida que seja a sua fé, Satanás trabalha contra a igreja. A igreja estava nascendo, mas ele já estava trabalhando. A igreja está consolidada hoje, a igreja do Senhor, mas ele continua trabalhando, buscando brechas no seu coração, no meu coração, para que sem percebermos, sejamos influenciados a muitas vezes estar na igreja, conviver com a igreja, mas ter um coração corrompido. O relato de Ananias e Safira no livro de Lucas é um alerta para a igreja. É um alerta para o meu coração e é um alerta para o seu coração. Eram pessoas da igreja, pessoas que eram discípulas, pessoas que estavam ali convivendo, que sabiam a rotina da igreja que estava nascendo, mas que por algum momento perderam de vista o cuidado com o seu coração e foram influenciadas por Satanás e por causa disso receberam um juízo duro. O último ponto de discípulos que são corrompidos é que eles recebem um duro juízo do Senhor. Ao ler esse relato, muitas pessoas ficam em choque ou assustadas com a dureza do juízo de Deus. Deus agiu e Ananias e Safira foram mortos. Queria trazer alguns pontos sobre esse detalhe do texto. Primeira coisa, não foi Pedro, não foi nenhum apóstolo que deu uma sentença de condenação. Segundo ponto, não se sabe ao certo a causa da morte de Ananias e Safira. Os exegetas discordam, alguns dizem que foi uma ação divina que levou-os à morte. Outros dizem, e aí é uma possibilidade menos aceita, que tamanho foi o choque e a surpresa de Ananias e Safira, que eles tiveram uma síncope cardíaca e morreram. A teoria bem furada. Não foi só surpresa. O pecado de Ananias e Safira foi uma ofensa direta à santidade de Deus. E eu queria trazer alguns pontos importantes para que possamos entender por que Deus foi tão duro nesse momento da história. A igreja estava nascendo. A igreja precisava pedagogicamente ser forjada. A igreja sabia muito bem, muitas dessas pessoas eram de natureza judaica, sabiam o que era o fermento fariseu, a hipocrisia, o fingimento, a necessidade da glória pública, da falsidade, da hipocrisia. Deus repreendeu duramente Ananias e Safira com a morte para ensinar pedagogicamente a igreja que estava nascendo. Observe que Deus, por meio do apóstolo, não pergunta a Ananias, não tem um diálogo para entender. Objetivamente, ele é confrontado e ali ele cai morto. Para Safira, parece que houve a possibilidade de arrependimento, porque o apóstolo pergunta: por quanto você vendeu? Foi por esse valor? Mas a maioria dos historiadores e dos exegetas concordam
que aqui não está sendo dada uma possibilidade de arrependimento para Safira. Era apenas deixando-a mais indesculpável, fazendo com que publicamente a comunidade visse que ela reafirma o pecado do seu marido. Deus já sabia e revela isso ao seu apóstolo, que ela confirmaria a mentira, para que ficasse nítido no coração de todas as testemunhas a dureza do juízo de Deus contra aqueles que mentem ao seu espírito. Deus derrama sobre aquelas pessoas um duro juízo, para que não se repetisse na igreja aquilo que já existia no povo judeu: sepulcros caiados, fermentos de fariseu. Warren Wiersbe diz que o pecado de Ananias e Safira demonstrou total desprezo por Deus. A vaidade e a ambição dos seus corações era uma total desconsideração com o caráter de Deus e da igreja. Um pecado contra Deus e um pecado contra a igreja de Deus. Nós somos convidados, meus irmãos, a nessa manhã olharmos para dois exemplos. Um bom exemplo, um exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Barnabé. Não que tenhamos que sair daqui e vender o nosso carro, um terreno que a gente tem, nossa casa, não. Mas a ter o mesmo movimento que Barnabé teve, de ser encorajado pelo Espírito do Senhor ao olhar para a comunidade, ao ter o sentimento de responsabilidade com a comunidade e de ter a administração dos bens como parte do nosso serviço a Deus, e de entendermos que se a nossa comunidade sofre, se ela padece, as nossas atitudes precisam ser práticas, elas precisam ser reais, concretas. Eu sempre falo nas mensagens que eu tenho a oportunidade: se alguém está passando por uma necessidade prática, real, tangível, está com fome, não apenas ore por ele. Não caia nesse papinho que a gente escuta há tanto tempo, chamado empatia. O evangelho não é sobre se colocar no lugar do outro. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre ter um movimento conduzido pelo Espírito Santo de abençoar o outro e de ser abençoado pelo outro. Barnabé não fica apenas comovido com as necessidades da igreja. Ele tem uma atitude de misericórdia para com Deus, para com o povo. Observe que na história, quando Deus olhou para nós e nos viu mortos em nossos delitos e pecados, totalmente inertes, longe do Senhor, houve uma atitude concreta, em que o seu filho tornou-se homem, viveu entre nós, morreu de maneira substitutiva em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia para que nós estivéssemos vivos. Esse é o princípio que Barnabé está trazendo. Um princípio prático de amor e generosidade com a comunidade local. Por outro lado, fuja completamente do exemplo, ou do mau exemplo dado por Ananias e Safira, de ter um coração orgulhoso, desejoso por glória e reconhecimento. Se você serve a Jesus, você já entendeu uma coisa importantíssima: toda a honra, toda a glória é dada a que eu diminua, que Ele cresça. É isso que deve sustentar a nossa vida pública de fé. Que eu diminua, para que Ele cresça. E se em algum momento alguém chega e diz: meu irmão, parabéns por essa atitude, sempre esteja atento, vigilante, e diga: louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de glória e eu sou um mero coadjuvante na história da redenção. Eu só fui instrumento da graça para que Ele fosse engrandecido, para que você costure sempre o seu coração para não dar brecha. Porque, meu irmão, no dia que a gente esquece disso, abre-se uma fenda e naquela fenda Satanás investe para corromper o nosso coração. Então, vigilantes, cuidado. Estou falando primeiro para o meu coração. Cuidado. A glória não é nossa, a honra não é nossa, ela é toda do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos coadjuvantes nessa história. Pai, muito obrigado, porque Tu és o ator principal dessa história, desse enredo, dessa narrativa da redenção, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque mesmo não sendo ator principal, o Senhor nos dá um privilégio de sermos participantes do Teu reino
e de termos um papel, de sermos instrumentos da Tua graça nesse mundo. Pai, nos ajuda a olhar para Barnabé como inspiração, não como um dogma, não como uma obrigação, mas como um homem que foi notado, que foi destacado por Lucas para nos inspirar a termos um coração humilde, sensato e um olhar de misericórdia para a nossa comunidade local. Pai, nos ajuda a continuarmos sendo vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, e que ele não encontre morada e não encontre espaço no nosso coração. Que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.